Palavra aqui no capítulo 8 de João, sobre um grande milagre. Capítulo 8 de João. Vamos ler apenas até o verso 12. Diz o seguinte: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo veio a ele, e assentando-se ensinava-os. Trouxeram-lhe os escribas e fariseus uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi tomada no momento em que estava adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, mas, inclinando-se Jesus, escrevia com o dedo na terra. E enquanto continuavam lhe perguntando, ele se endireitou e disse-lhes: aquele que de vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Voltando-se a inclinar, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto e acusados pela própria consciência, saíram um a um, começando dos mais velhos até os últimos. E Jesus ficou só, e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém além da mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Verso 12. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Pai, fala conosco, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado pela comunhão dos santos, mas fala conosco pelo Teu Espírito, que a minha carnalidade caia por terra, que o nome do Senhor seja glorificado, e usa a minha mente, o meu intelecto, o meu coração, para falar aquilo que edifique, aquilo que alegra o coração do Teu povo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu confesso aos irmãos que quando o Senhor me mandou para esse capítulo 8 de João, eu li e falei: mas eu já vi tanta pregação sobre isso aqui. O que o Senhor quer falar ao seu povo? O Senhor foi colocando no meu coração. E eu vou tentar entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeira coisa aqui é esse julgamento. Ali se formou um quadro de julgamento. E o que me chamou muito a atenção, irmãos, é que os fariseus, ao apresentar aquela mulher para Jesus e chamá-lo de mestre, eles falaram: mestre, eles concederam a Jesus a autoridade para decidir sobre o destino daquela mulher. No momento que eles disseram: mestre, essa mulher foi encontrada assim e tal, e a lei de Moisés, então eles colocaram a vida daquela mulher nas mãos de Jesus. Jesus ia decidir o que aconteceria com ela. Com a intenção de condenar a Jesus, apanhar Jesus, infringindo a lei de Moisés, eles colocaram aquela situação diante de Jesus. Irmãos,
É impressionante como, sem saber, as pessoas conseguem fazer isso. Colocar Jesus verdadeiramente aonde ele deve estar. Porque nas mãos do Senhor Jesus está o cetro de equidade. A verdadeira sabedoria, as decisões, todas elas vêm de Jesus, por mais que a gente não se aperceba. E o grande problema nosso, e às vezes o nosso conflito, é porque nós não queremos nos sujeitar a Cristo em suas decisões para a nossa vida, porque nós queremos tomar as rédeas da nossa vida e fazer aquilo que nos é mais conveniente e que nós achamos que está certo. E muitas vezes a gente pensa que vai dar o nó em Jesus, enganar Jesus. Nós criamos situações pensando que enganamos a Jesus. Uma coisa que me impressiona, irmãos, nesse julgamento aqui, é o fato de Jesus não usar de argumentos da própria lei em defesa daquela mulher. Porque lá em Levítico, capítulo 20, a partir do verso 10, os fariseus estavam se apoiando justamente nesses termos da lei, fazendo uma armadilha para Jesus, achando que Jesus ia cair nessa armadilha. E Jesus poderia muito bem usar o argumento da lei, que era a brecha da lei no momento do julgamento, que havia uma falha que ele poderia entrar com defesa naquela falha. Depois, em casa, vocês podem ler Levítico capítulo 20, a partir do verso 10. Lá diz assim: se uma mulher ela for apanhada em adultério, ela deve morrer apedrejada juntamente com o homem. Os dois. Lá fala os dois. E aqui, o homem não aparece, aparece a mulher. Então, se fosse um Josué da vida, se fosse eu, iria falar: espera aí, como é que nós vamos julgar essa mulher? E cadê o homem que estava com ela no momento do adultério? Cadê? Vocês não podem apedrejá-la, porque a lei manda apedrejar os dois juntos. Já que um não está sendo apedrejado, então o outro não pode ser apedrejado. Mas Jesus não fez isso, porque isso ia gerar mais discussão, mais contenda. Eles iam contra-argumentar com Jesus e ia ficar aquela discussão sem fim. E Jesus apela para algo sobrenatural. Alguns escritores, alguns comentaristas dizem que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens, e Jesus estava escrevendo o nome das mulheres que eles já adulteraram e tanta coisa, e é por isso que os homens foram embora. Mas o que Jesus fez nesse momento, irmãos, é que o Senhor estabelece uma igualdade
entre a acusada e seus acusadores. E se ela tivesse que ser apedrejada, eles também teriam que ser. E toda a humanidade, porque todos pecaram. É isso que Jesus fez. Jesus trouxe à luz a condição de pecado daqueles homens. Embora eles carregassem em sua história o título de povo de Deus, eles eram pecadores. Estavam em pecado. E estavam tão cegos espiritualmente que não reconheciam o verdadeiro Senhor da vida que estava ali diante deles, que era Jesus. Se aquele povo fosse povo de Deus realmente, estivesse com o Espírito de Deus nas suas vidas, o Espírito de Deus testificaria com o Espírito deles de que ali estaria o Senhor da vida. E eles teriam que adorá-lo como o Senhor. Então eles tinham duas opções, ou adorar ou se levantar contra, e eles optaram por se levantar contra o Senhor. E Jesus, simplesmente com essa expressão, aquele que se achar, aquele que se considerar sem pecado, atira a primeira pedra. Nesse momento, o que Jesus fez com que eles olhassem para as suas vidas. O que Jesus quer é que nós olhemos para a nossa vida constantemente, irmãos. Jesus olha para eles, é interessante isso, que nesses momentos a pessoa, ele sai da sua importância e ele cai em si e vê a sua condição de merecedor de misericórdia, digno de misericórdia. A mesma coisa aconteceu com a mulher samaritana. Jesus pede para ela água. Ela, como é que você é um judeu, vai me pedir água para mim, que sou samaritana, né? E o samaritano se achava importante, assim como o judeu também se achava, e eles disputavam essa importância. E quando Jesus coloca a mulher samaritana no mesmo patamar nosso. Porque, irmãos, nós também somos pecadores. Eu também sou pecador. É impressionante isso, né? Quando a gente canta um hino e a gente tem uns hinos assim, a letra que fala assim: pecador, olha a luz, vinha para ti. A gente, quando fala em pecador, a gente olha só a pessoa que nunca foi aceito por Jesus, nem é membro de igreja. Vem para Jesus, pecador, a gente fala, só olha para a pessoa lá fora. Bom, nós estamos no mesmo patamar, pecador. Nós somos pecadores e nós necessitamos da misericórdia do Senhor constantemente. Eu preciso da misericórdia do Senhor nesse momento, irmão, para mim não pecar aqui.
Para que a minha carne, o meu pensamento, minha lógica humana não seja imposta aqui acima da palavra de Deus. Eu sou pecador. Aquele pecador no templo que estava lá e o fariseu, sempre os fariseus, né? E quantas vezes eu já me comportei como fariseu, quem sabe eu não sou um fariseu. Graças te dou, Pai, porque eu não sou como este aí, ó. E o pecador não tinha coragem nem de levantar a cabeça para olhar, porque ele enxergava a sua condição de pecado. Irmãos, a única diferença entre nós e a pessoa que está lá no mundo, irmão, é que nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Nós somos pecadores remidos, comprados. O Senhor pagou um preço, mas nós continuamos pecadores. Graças a Deus somos remidos. Graças a Deus o Espírito de nós, o Espírito Santo habita em nós. E quando nós pecamos, o Espírito, ele nos alerta, nos chama atenção, nos disciplina. E imediatamente nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor. Quer dizer, nem todos. Alguns continuam pecando, endurecendo a serviço. Mas o que Jesus faz é isso. Olha, gente, vocês não são melhores do que essa mulher, não. Atire a primeira pedra. E quando aqueles homens enxergaram a situação deles, eles começaram a sair de fininho. E é interessante que é sempre os velhos, né? Os velhos saíram primeiro. Parece que os velhos pecam mais. Então, irmãos, aí fica só Jesus e aquela mulher. Uma coisa que eu achei interessante na posição daquela mulher, irmãos, é que ela ficou ali. Ela podia ter saído de fininho também, né? Porque Jesus parece que ele não estava olhando para ela. Estava ali de cabeça baixa, que ele disse que quando ele ergue, né? Jesus se ergue e fala assim: ei, mulher, cadê os seus acusadores? Estava só ele e ela podia ter vazado, né? Mas ainda bem que ela não foi. Ela ficou esperando. Primeiro porque ela estava sob a guarda de Jesus, porque os fariseus tinham colocado aquela mulher sobre a guarda, e ela estava esperando o veredito de Jesus. Jesus poderia dizer assim: olha, não tem ninguém para te atirar a pedra, mas eu posso te atirar a pedra. Então, com toda a autoridade, não a autoridade que os fariseus reconheceram e concederam a Jesus naquele momento, mas com toda a autoridade de Senhor que Ele é. Aleluia. Ele perdoa aquela mulher. Quando ele diz que não condenava, eu não te condeno, nem eu também te condeno, ele estava perdoando aquela mulher. E não só perdoando, irmãos, o Senhor não estava só perdoando aquela mulher, ali estava acontecendo outras coisas. Irmãos, quando nós estamos diante do Senhor Jesus, e o que nós precisamos mais, irmãos, é estar na presença do Senhor. A gente diz: mas eu estou na presença. Não, é de forma mais pessoal, mais íntima, mais próxima. Não é só estar na presença como alguém que está em casa. Você está em casa, na família, e sabe que alguém está no quarto. A presença. Não, a pessoa está presente. Se alguém ligar, não, ele está aqui. Eu não sei onde ele está,
mas ele está aqui, está no quarto, ou na sala, na cozinha, em algum cômodo da casa. Muitas vezes essa presença de Deus em nós é dessa forma. Não, eu estou na presença de Deus, sim, mas aonde é? Você está sentindo, você está vendo? Com os olhos da fé, Jesus ali perto de você? Não, eu estou na presença, mas quando eu estou dirigindo o carro, você sente que Jesus está do seu lado. Quando você caminha, você está no trabalho, você sente que Jesus está ali no seu trabalho, conduzindo sua mente, suas palavras, sua vida, te dando decisões que você está negociando, e de repente você para e espera aí. O Senhor está falando uma coisa comigo aqui. É esse estar na presença, irmãos, que nós precisamos. Eu não sei como dizer isso, eu não sei como enfiar isso na cabeça, no coração de vocês, mas eu sei que o Espírito Santo é capaz de colocar isso no seu coração e estar na presença de Deus de uma forma tão pessoal, tão íntima, tão próxima, que você parece que sente o cheiro de Jesus. Essa mulher na presença de Jesus. E quando nós estamos na presença de Jesus, irmãos, acontece muita coisa. As acusações caem por terra. As diferenças caem por terra. A impossibilidade cai por terra. As barreiras caem por terra. O ódio. Esses homens estavam cheios de ódio contra aquela mulher e contra Jesus. Mas na presença de Jesus, o ódio caiu por terra, foi desfeito. Irmão, quanta família. O filho está com ódio do pai, ódio da mãe. Quanto marido está com ódio da esposa, a esposa com ódio do marido. Não suporta nem o tom da voz, o cheiro. Odeia essa pessoa. Se nós formos para a presença de Jesus, irmãos, isso será desfeito. Quando nós estamos na presença de Jesus, muita coisa acontece, irmão. Um leque de coisa acontece, irmão. A sua tristeza é transformada em alegria. A perspectiva de morte é transformada em vida. Aleluia. Aquela mulher estava numa iminência de morte. Ela ia ser morta. Mas ela, estando na presença de Jesus, aquela mulher foi absolvida. Quanta pessoa que está no leito de morte aí, o Senhor pode levantar. O Senhor pode curar. O Senhor pode mudar a história de vida. Jesus tinha autoridade para libertar aquela mulher e ele libertou aquela mulher. E eu creio que o Senhor mudou o coração daquela mulher. Porque ele disse, vai, não peques mais. Aí entra uma responsabilidade nossa. E às vezes a pessoa está no vício, mas ele não se esforça para deixar. Ele simplesmente quer só que a gente ore. Mas na hora que ele está diante do vício, ele volta à prática. Precisamos esforçar, precisamos tomar uma posição, se esforçar. Na cura, Jesus dizia, levanta, e a pessoa levantava, às vezes a pessoa está no leito de enfermidade, você ora e diz, levanta, irmão, não dou conta não, levanta, irmão. Se esforça. Não dou conta de si ir para a igreja, dou conta de servir a Jesus, não. Dou conta daqueles crentes, não, tudo falso. Tem gente que fala assim.
Ele se exclui da igreja. Ele fala assim, essa igreja, aquela igreja lá, tudo é falso. Ele é que é o falso. E não reconhece. Então esforça, irmão. Esforça de caminhar para a igreja. Esforça de estar na presença de Jesus. Não, mas eu fico na presença de Jesus fora da igreja também. Irmão, é muito difícil isso, muito complicado. É muito complicado. Você está lá no consultório, lá no seu serviço, no trânsito, alguém te fechando aí, na vida, no cotidiano nosso, na dificuldade dos trabalhos, e a gente está na presença. Aqui é um momento em que nós estamos pelo menos dando um espaço para que o Espírito fale a nós. E que esse Espírito fale, irmão, que o nosso coração seja aberto. Que as nossas lógicas, os nossos conceitos caiam por terra, a nossa humanidade caia por terra aqui e nós possamos perceber o sobrenatural de Deus, o Espírito de Deus está aqui, irmãos. Fala conosco, Senhor, liberta o teu povo. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus, fala, Senhor, conosco. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos. Deus, estamos na Tua presença e que aconteça para esse leque de coisas hoje aqui. Cura fisicamente, cura espiritualmente, nos liberta de nós mesmos, dos nossos conceitos, daquilo que a gente acha que é errado, porque está na lei. Então, com toda a autoridade, Jesus liberta aquela mulher, perdoando-a. E quando Jesus a perdoa, irmãos, Jesus está fazendo uma coisa muito grande aqui, muito importante, que Jesus está assumindo a culpa daquela mulher. Ele está se colocando no lugar dela para ser apedrejado. Lá no verso 59, irmãos, aqui diz que depois de uma discussão com os fariseus e outros que estavam ali, diz que eles tomaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Então Jesus, quando libertou aquela mulher, ele se colocou no lugar dela para ser apedrejado. Ele assumiu a morte daquela mulher. Jesus quer assumir, irmãos, a nossa vida de fracasso. Porque Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância, irmãos. Você sabe o que é vida em abundância, irmão? Aleluia! Aleluia! Vida em abundância, irmão. Sabe o que é vida em abundância, irmão? Você sabe o que é? Vida em abundância. É você acordar, irmão, sorrindo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pessoa que acorda, irmão, injuriado da vida. Você olha para ele e fala, não é para mim não, não é para mim não, porque eu não estou bom. Onde é que está Jesus na tua vida? Vida em abundância. Está faltando isso, isso e isso na minha vida, não importa. Mas eu tenho Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem tem Jesus pode enfrentar qualquer adversidade da vida. Qualquer adversidade. Pode enfrentar a morte, um câncer, o que for. Se ele estiver cheio de Jesus, pode enfrentar a morte. Me lembro agora do meu pai. Meu pai trabalhava no meio dos índios. E tinha ele contando de uma irmã. Não me lembro se ela era missionária. Meu pai não me lembro. Meu pai me contava isso. E ela tinha uma casa lá no meio do mato, lá no Pará,
quando os índios, não lembro quais eram os índios, se eram os caiapós, ou eram os gaviões, cercaram a casa dela para matar ela juntamente com os 3 filhos. Que os índios naquela época, na época da construção daquela estrada de ferro, os ingleses construíram, na década de 20, de 30, por aí assim, eles matavam mesmo. Meu pai trabalhou nessa época com os índios, eles matavam mesmo. E o povo também matava os índios, era um mata para lá, um mata para cá. E aquela irmã, meu pai disse que ela abriu a porta, o esposo dela não estava em casa, só ela e as crianças. E quando ela abriu a porta, que ela ficou do lado de fora, ela viu, atrás das árvores, as penas dos cocados índios, as flechas, que as flechas dele tem pena na parte onde eles encaixam ali para atirar, com as penas das flechas. Eu acho que essa irmã, ela devia ser da Assembleia de Deus, que ela cantou o hino da harpa. Acho que por causa das flechas, né? Meu pai disse que ela pegou na mão dos meninos, do maior, o menor na mão do menor, o outro menor na mão do outro menorzinho, e saiu cantando. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Tem muita assembleana aí, viu? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E ela disse que foi andando e passando e olhava de rabo de olho para aqueles índios. Eles estavam assim, ó, embasbacados. Parece que foram hipnotizados. E aquela irmã foi cantando e foi embora. Porque ela estava na presença de Deus, irmãos. Irmão, nós precisamos estar na presença de Jesus, irmãos. Misericórdia. Quanta vida derrotada. Quantos lares desfeitos. Quantas misérias. Quantas necessidades. Quantas tristezas, ansiedades. As pessoas ansiosas. Descansa em Jesus. Que esse leque hoje chegue em nós aqui, irmãos. Da presença de Deus. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. O Senhor libertou aquela mulher. Eu vejo as atitudes aqui nesse texto. Atitude dos fariseus. Eram judeus, tinham por herança histórica a condição de ser o povo de Deus. Mas eles nem reconheceram Jesus. A parte da igreja hoje também que não sente Jesus, não reconhece Jesus, não vive Jesus, não sente desejo de Jesus. Não quer vir mais nem para a igreja, não quer saber, não quer ouvir hino, não quer ler a Bíblia, não quer nada com Jesus. Era a atitude desses fariseus, não queria nada, coisa chata. É uma pessoa que eu falava de Jesus para ele, olha isso, de Jesus. E ele falou para mim, não me fala mais de Jesus, eu não quero saber mais disso. Ô irmão, nunca mais eu falei. Pessoa muito próxima de mim, que doeu na minha alma, ouvir isso. Esses fariseus tinham por história, irmão, ser o povo de Deus. O povo que quando visse Jesus era para reconhecê-lo, para desejar estar aos pés deles, para ouvir o que Jesus falava, os ensinamentos dele, os milagres dele.
estavam cegos, não sei se pela qualidade de vida que eles estavam levando. Os romanos tinham uma carga de imposto muito alta. Os judeus, eles pagavam mais de 50% de imposto. Menos de 50% que eles produziam, eles tinham que pagar imposto. É muito diferente de nós hoje, mas eles pagavam muito imposto para o templo, mais de 25% de imposto para o templo. Por isso que os fariseus defendiam tanto a sua permanência do clero, porque eles recebiam um imposto altíssimo. Além disso, eles tinham que gastar nessas festas. Isso aqui era o período da festa dos tabernáculos. Os judeus tinham que gastar 10% do que eles tinham naquela festa. Era obrigado a gastar. Então era uma carga de imposto. O povo vivia muito empobrecido. O pobre era pobre mesmo, ao ponto dele encarnar como se fosse um karma de pobreza. Ele se sentia pobre e sabia que não ia sair daquela condição de pobre, oprimido. É por isso que Jesus disse: eu vim, quando Jesus diz: eis que o Espírito de Deus está em mim, e Ele me ungiu para libertar os pobres, os cativos. E hoje nós estamos vivendo uma coisa muito parecida com isso. As pessoas estão cativas da sua condição. Passou a pandemia, alguns perderam os seus negócios, estão cativos disso, eles não sabem fazer mais nada, eles estão perdidos, não buscam não o Senhor. A solução está em ir para a presença do Senhor, irmão. Jesus quer te libertar dessa situação financeira perdida, destruída. Você disse: o Espírito de Deus me ungiu para isso. Então, essa atitude desses judeus, por um lado o clero, os líderes religiosos, não queriam abrir mão da cobrança do imposto. E a atitude da acusada, que a gente não sabe o que levou essa mulher a esse ato de adultério. Eu já vejo pregador botar essa mulher assim como uma coisa mais suja, mais terrível, mais pecaminosa do mundo. Mas essa mulher não passava de uma pecadora como eu sou pecador. Não se sabe, nessa época a prostituição era muito praticada. Muitas mulheres eram levadas a se prostituir por causa da situação financeira, econômica da época. É uma coisa terrível. Não se sabe a atitude daquela mulher, mas mesmo assim ela foi levada. Não se sabe o que praticar isso, mas ela chegou e encontrou Jesus. Não sabe se ela estava numa situação financeira terrível, sem solução, mas ela foi para Jesus. E Jesus, eu creio que Jesus mudou a vida dela. E Jesus, irmão, diante daquela situação, Ele não teme o poder econômico. Ele não teme as autoridades religiosas. Ele enfrenta tudo isso para livrar aquela mulher. Que ele via naquela mulher uma ovelha perdida. E é assim que nós devemos olhar para as pessoas. Porque a luz de Cristo, irmãos, a luz de Cristo é que nos traz lucidez para enxergar essas coisas espirituais. Se a luz de Cristo estiver em nós, nós temos lucidez de entendimento e podemos enxergar a situação do que está ocorrendo entre nós. E outra coisa, irmãos, o milagre. Esse milagre aqui. Aconteceu um milagre. Os estudiosos, irmão, do Evangelho de João, eles apresentam os milagres como sinais. Os sinais de Jesus. O sinal começa com a transformação da água em vinho e os outros sinais seguintes. Mas eles não incluem a salvação dessa mulher como milagre. Só as curas físicas, os sinais físicos.
Jesus cura o cego, Jesus cura o aleijado, Jesus cura isso. Mas e a transformação, irmãos? Eu vejo o maior milagre que existe. É uma pessoa ser salva. É a mente dele ser transformada. Principalmente hoje, irmãos, nos dias de hoje, quando o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias o homem viveria segundo a sua própria concupiscência, a sua maneira de pensar. Todo mundo acha hoje que está certo e quer agir segundo o seu modo de pensar. Então, o maior milagre hoje e sempre é a transformação de vida. Os estudiosos não veem isso, a salvação na vida daquela mulher, como milagre. Jesus age com a autoridade do Pai, absolve dos seus pecados. Eu também não te acuso. Vai, não peques mais. O maior milagre é transformar alguém pecador em inocente. Alguém devedor em inocente. Esse é o maior milagre, irmãos. Esse é o milagre da salvação. Essa é a nossa missão, que sempre foi a missão de Deus e é a nossa missão de transformar vidas para o reino da luz. Os fariseus perderam aquela grande oportunidade. A oportunidade deles estava ali de serem perdoados seus pecados. E por isso que Jesus, ele ressaltou a cegueira deles. Quando Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo isso porque os fariseus estavam cegos. Quando nós não percebemos a ação de Deus na nossa vida, até em uma enfermidade e às vezes até na morte de alguém, nós precisamos ver Jesus nisso, irmãos, porque tudo que vem para nós, seja de bem ou não, vem de Jesus. Quando nós não percebemos isso, irmão, porque nós estamos em cegueira espiritual. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz de vida. Luz de vida. Luz de vida, irmão. Jesus está falando de qualidade de vida. Qualidade de vida. Os judeus, eles não tinham qualidade de vida. E se parece muito com o povo de hoje. Muita gente não tem qualidade de vida. Qualidade de vida, irmão, não é viver bem, não é comer bem. Não é se você é velho, você tem um cuidador. Isso não é viver bem, isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida não é você realizar vontades materiais, viagem. Não adianta. Esse dia mesmo eu viajei, fui lá para Minas de moto, voltei, rodei por Itumbiara e tudo, estava lá naquele hotel lá, um hotel bom, para ir naquele casamento lá e uma cama grande. Não, me deitei naquela cama lá, a televisão lá podia ser os canais, qualquer um que eu quisesse do mundo estava lá. Aí eu comecei a sentir tristeza. Aí eu tive que clamar ao Senhor. Meu coração, graças a Deus, irmãos, foi cheio da graça do Senhor naquele momento. Eu comecei a chorar na presença do Senhor de alegria. Aí o Senhor disse: qualidade de vida é onde você estiver. Na condição em que você estiver. Você está cheio da presença de Deus. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida é você ter só uma quirela de milho lá para fazer um cuscuz e comer feliz. Qualidade de vida é você não ter saúde. Muitas vezes, lá no bairro São Carlos tinha uma senhora, uma irmã, não sei nem se ela ainda é viva, onde ela não tinha nem os braços, nem as pernas.
e vivia em cima de uma cama, e todas as pessoas que iam visitar aquela irmã saíam de lá confortadas, chorando, porque ela estava cheia da graça de Deus. Isso é qualidade de vida, irmãos. Nós precisamos ter qualidade de vida. Nós precisamos ser cheios de vida. A vida de Cristo, do Espírito Santo. Busquemos isso, irmãos. Nos esforcemos para isso. Empenhemos nossa vida nisso, nossos esforços nisso. Isso é qualidade de vida. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. As viagens o Senhor vai acrescentar. O dinheiro que está faltando o Senhor vai acrescentar. A falta de alguma coisa o Senhor vai acrescentar na vida. Que o importante é ter a vida de Jesus, é viver a vida de Jesus. Jesus assumiu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele. Aleluia! Seja abundante, seja alegre, vibrante em Cristo. Dê glória a Deus, aleluia! Ande marchando, cantando, cheio de Deus. Luz de vida. Muitas pessoas hoje não têm paz, irmãos. Não conseguem dormir. Agoniado quando dorme, agoniado. Falando de noite, acorda suado. E deita, não consegue dormir. Busca Jesus, irmão. As pessoas estão apreensivas, com medo do futuro. Eu fiquei um tempo desse assim, pensando nas minhas netinhas pequenininhas, com medo do futuro. Meu Deus, o que vai ser desse mundo, dessas meninas? Foi orar ao Senhor, o Senhor falou assim: quem é o futuro? Eu sou o futuro. No futuro tu vai morrer. Quem é que vai cuidar dessas meninas? Eu tomo conta delas, eu sou o futuro. Tem casal hoje que não quer ter filho mais. Eu não vou botar meus filhos nesse mundo porque eu não sei como é que vai ser esse mundo terrível. Irmão, Deus não dá filho confiado em você, não. Se os filhos dependessem dos pais, eles estavam no mato sem cachorro. Deus dá filhos confiando nele mesmo. É o Senhor quem cuida. O futuro daquela criança que está mamando a mamadeira no colo do pai ali, olha. Pai, creia nisso. Aleluia. Como é o nome dessa criança? Luísa. Eu profetizo na tua vida, Luísa, que a mão do Senhor está sobre ti. E o teu futuro está na mão do Senhor. O Senhor que vai cuidar de ti. Isso é vida, irmãos. Ficar apreensivo no futuro, porque se o mundo acabar, se vier uma bomba ou o que acontecer aí, nós vamos tudo para o céu, irmãos. Nós vamos tudo para o céu, glória a Deus. Com medo, cansado, adoecido, as famílias como se estivessem a 100 por hora, e o condutor tivesse pisado no freio. As famílias estão todas desequilibradas. Jesus realizou na presença dos seus discípulos. E assim está lá no final do Evangelho de João, no capítulo 20. João fala por que ele escreveu o Evangelho. Ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo. Aleluia! O Filho de Deus. Aleluia! E crendo, tenham vida em seu nome. Muitos creem, mas não têm vida. É para crer e ter vida. Crer e ser liberto.
Sou liberto. Eu sou livre. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Oh, glória e aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aleluia, nos liberta nessa noite de nós mesmos. Pai, ergue o teu povo, por misericórdia, sopra teu Espírito sobre nossas vidas. Deus limpa, Deus fortalece, Deus restaura, Deus manifesta, Deus dá sonhos a esse povo. Fala com o teu povo nas madrugadas, chama eles pelo nome. Deus, que esse povo se deite, se durma, e durma em paz, descansado no amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. A vitória está nas mãos do Senhor para nos dar, que nós possamos sair daqui libertos, fortalecidos, esperançosos, alegres, confiantes, porque o Senhor, ó Deus, Ele veio para que nós creiamos nele e tenhamos vida e vida em abundância. Pai, despede o teu povo. Pai, leva esse povo, Pai, pensando nisso, confiante, confiando no Senhor. O Senhor é aquele que não abandona. Todo mundo saiu e deixou aquela mulher sozinha. O Senhor não saiu. O Senhor ficou na frente dela. O Senhor não sai da nossa vida. O Senhor fica nos esperando. O Senhor não nos abandona. Oh Deus, muito obrigado por essa noite. Nos abençoe em nome de Jesus. Pela glória de Jesus. Amém.